Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre criatividade na fotografia. Vou dar 10 dicas para você se manter criativo e inspirado para criar imagens empolgantes. Gostou do tema de hoje? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E também já senta o dedo aí no like, senta o dedo no gostei para estar ajudando o canal na distribuição, na viralização desses vídeos. Bora pro conteúdo? Criatividade na fotografia. Nem sempre é fácil se manter criativo, nem sempre é fácil se manter inspirado para estar inovando na fotografia. Porém, esse é um toque especial, esse é uma característica que diferencia bons fotógrafos de fotógrafos medianos. Porém, não é fácil se manter sempre inspirado. A gente tem que estar inspirado, motivado, criativo para evoluir a nossa própria fotografia. Não só se diferenciar dos trabalhos que já existem no mercado, porém se diferenciar do nosso próprio trabalho, estar em constante evolução. Então eu vou passar para vocês 10 dicas que eu acho super importantes e que auxiliam você na manutenção da sua inspiração e consequentemente na sua criatividade. Primeira dica, faça uma lista. Fazer uma lista do que, Patrick? Fazer uma lista de assuntos, de ideias que vêm à sua cabeça. Normalmente as ideias nascem e morrem com elas mesmas. Por quê? Porque a gente demora a colocar ela em prática, demora a colocar ela em execução. E muitas vezes a gente esquece. Ideias são lapsos que a gente tem, mentais, que porém eles passam com o tempo. Então eu particularmente, quando tenho uma nova ideia, quando tenho uma ideia de fotografia, eu rapidamente anoto no celular. Eu tenho uma pastinha no meu celular onde são só de notificações para mim mesmo. E eu escrevo lá praticamente todos os dias algo novo que eu posso estar fazendo em todos os ramos que eu atuo. Então a lista é importante. Inclusive com uma lista você dificilmente vai ter um branco quando sai para fotografar, porque você sempre vai ter uma lista que é alimentada constantemente com dicas, com possibilidades para fotografar. Dica número 2. A dica número 2 é experimente um novo meio. Experimente um novo meio artístico. Fotografia é arte, fotografia é inspiração, é criação de belas imagens. E a gente cria através das inspirações que a gente tem. Inspirações que vêm de fora e alimentam a nossa criatividade. Então estar acompanhando outros nichos da arte, não só da fotografia, faz com que você eleve a sua criatividade. Fotografia de cinema, então quando ver um filme prestar atenção nos ângulos, na paleta de cores, nas disposições das gravações, nos takes, para alimentar sua criatividade fotográfica. Estar acompanhando obras de arte, pinturas, tipos de pinturas, tipo de arte, tipo de pincel, tipo de tela, paletas de cores. Você traz tudo isso para sua fotografia. Então qualquer ramo da arte pode alimentar a criatividade na fotografia. Se você tiver mais tempo e tiver também disponibilidade, uma vontade maior, você pode inclusive participar ativamente desses outros ramos da arte. Você pode começar a pintar quadros na sua casa. Isso obviamente vai alimentar a sua criatividade e consequentemente vai aprimorar a sua fotografia. Dica número 3. Arranje tempo para fotografar. Não pense que você tem que sair para fotografar somente quando tiver um trabalho. Você deve fotografar todos os dias. Se você não fotografa todos os dias com a sua câmera DSLR ou mirrorless, fotografe todos os dias com o celular. Eu não passo nem um dia sem fotografar, todos os dias eu fotografo, e isso já há bastante anos, praticamente 10 anos. Por quê? A fotografia ela retroalimenta a minha criatividade. Então ao passo que eu vou fotografando, mesmo que seja com o celular, eu vou fazendo um pensamento, eu vou criando um pensamento crítico em relação à minha própria fotografia. E isso faz com que eu evolua, faz com que eu esteja sempre melhorando e inclusive testando novos ângulos, novas possibilidades. O celular, ele facilita muito nesse aprendizado. Então fotografe todos os dias. Dica 4. Experimente novas possibilidades visuais. Exemplo. Pinterest. Pinterest é uma rede social onde a gente não acompanha uma pessoa em específico, porém a gente acompanha ideias.
E você ter ideias, ver ideias de outras pessoas de fora do seu escopo, de fora das suas redes sociais, alimenta a sua criatividade. Então lá no Pinterest você pode inclusive ter uma conta onde você só visualiza outras imagens. Você pode utilizar isso para alimentar a sua criatividade. Frequentemente eu entro no Pinterest, coloco lá meu assunto de interesse, fotografia, arte, cores, e eu vejo tudo que ele tem, tudo que tem hashtag com esses temas, e eu avalio tudo aquilo e obviamente estou sempre alimentando a minha criatividade a partir das criações de outras pessoas. Dica número 5. Utilize novos equipamentos. E quando eu falo em utilizar novos equipamentos, não são necessariamente novas câmeras e novas lentes, porém novos gadgets, novos equipamentos que você pode utilizar para aprimorar a sua fotografia. Exemplos: filtros, um filtro infravermelho, um filtro de densidade neutra, um filtro polarizador, um tubo extensor para alterar a profundidade de campo da sua lente, jogos de luzes diferenciados. Você pode estar utilizando esses novos equipamentos para ampliar o seu leque de possibilidades na fotografia, inclusive estar criando um braço a mais da sua especialidade fotográfica. E agregar na sua fotografia outras técnicas, outros acessórios que não propriamente nasceram para o seu nicho é inovar. Você inova ao passo que incorpora na sua fotografia elementos externos. Pense nisso. Dica 6. Revisite fotos antigas. A foto, ela não se acaba em si mesma, ela não finaliza quando ela é publicada. Ela serve para alimentar a imaginação do seu observador. E se você é um observador crítico, você revisitar fotos antigas de fotógrafos famosos faz com que a sua criatividade seja aguçada. Inclusive quando você visualiza essas fotos com um olhar crítico, trazendo para a sua realidade e as suas possibilidades. Também, as suas próprias fotografias devem ser revisitadas. Você deve pegar fotos de 10 anos atrás, 9, 8, 5, 2, 1 ano e verificar como que elas poderiam ser feitas de maneiras diferentes. Você pode pegar várias fotos e a partir de várias fotos criar uma nova temática utilizando os elementos dessas fotos. Fotografia é criatividade e a sua criatividade pode já estar presente no seu próprio portfólio. Você pode só pegar esse portfólio, analisar ele criticamente e criar a partir dos resultados que você já tem. Dica 7. Acompanhe plataformas específicas de postagem de fotos. Não Facebook, não Instagram. Plataformas que publicam fotos de fotógrafos, hobbyistas e profissionais. Exemplo, o Flickr. Exemplo, o 500pix. São plataformas excelentes para você ter ideias de temas, ideias de composições, ideias para a sua fotografia, seja ela qual for. Patrick, eu vejo muita fotografia de paisagem, macrofotografia nessas plataformas. Sim, você pode estar agregando a paisagem, a macrofotografia na sua fotografia de casamento, na sua fotografia de ensaios externos. Inclusive, você pode lá selecionar o ramo que você quer ver de novas publicações de um fotógrafo especialista que você acompanha, novas publicações num único nicho, exemplo, casamentos. E existem muitos fotógrafos que publicam lá fotografias de casamentos, não tenha dúvida. E inclusive são fotografias do mundo inteiro. Então tendências que estão sendo iniciadas na Europa, estão sendo iniciadas nos Estados Unidos e que ainda não chegaram aqui, você pode trazer com antecedência, caso acompanhe essas plataformas que postam fotos, milhares de fotos todos os dias. Fotos de muito boa qualidade, por sinal. Conheço duas que eu acompanho, existem mais, Flickr e 500pix. Ok? Dica número 8. Acompanhe outros fotógrafos. Acompanhe fotógrafos que são do seu nicho e servem de inspiração, e acompanhe fotógrafos que são de outros nichos, porém também tem fotografias que lhe agradam o olhar. Isso faz com que você construa novas ideias a partir de elementos das fotografias desses fotógrafos. Isso é muito sadio. Mas Patrick, eu não quero copiar a fotografia das outras pessoas. Você não vai copiar a fotografia. Você vai se inspirar na outra fotografia e isso é completamente diferente.
ok? Quando você copia, lhe falta inspiração. E aqui a temática é criar a inspiração. Então você observa o outro para ter a inspiração. Você observa pessoas que já têm paletas visuais que lhe agradam para poder criar a sua fotografia, inovar na sua fotografia. Então acompanhe outros fotógrafos do seu e também de outros nichos. Dica número 9. Você não pode desanimar da fotografia. E a gente desanima da fotografia, eu vejo que é muito fácil, eu vejo muitos alunos desanimarem da fotografia quando eles passam a não conseguir mais evoluir na fotografia. Quando eles passam a não ter mais criatividade na fotografia. Quando eles não inovam mais. Todo mundo tem um assunto que gosta mais de fotografar. A dica que eu dou então é, quando você estiver sem criatividade, sem ideias, sem conseguir inovar, volte às suas origens, volte ao tema, ao assunto que lhe causou a paixão pela fotografia. Fotografe novamente aquilo. Mas Patrick, eu sou um fotógrafo de 15 anos, mas eu iniciei na fotografia fotografando, digamos, esportes. Então volte a fazer fotografia de esportes, nem que seja para hobby, 1 ou 2 vezes por semana. Isso vai lhe mostrar a sua origem da fotografia e lhe ensinar que a inspiração é criada por você e você precisa estar criando essa inspiração. A sua evolução na fotografia ela só para quando você permite que realmente ela pare. Volte às origens, comece novamente, dê um passo para trás para poder dar 2, 3, 5, 10 para frente. Então voltar e fotografar por hobby, por prazer, aquilo que nos dava prazer, é um foco importante, é um passo importante, é uma técnica importante para que a gente consiga voltar a ter um feedback próprio de fotografia, um feedback onde eu consigo criar imagens a partir da minha ideia, da minha criação, da minha imaginação. E dica número 10, saia da sua zona de conforto. Sair da sua zona de conforto, criar desafios, é uma maneira de você inovar na fotografia. Você aprender novas técnicas fotográficas faz com que você consiga ampliar a profundidade que você consegue alcançar no seu nicho. Então, se você é um fotógrafo de natureza, por que não fotografar pessoas? Se a pessoa é um fotógrafo especialista em natureza, eu tenho certeza que para ela muitas vezes é um desafio fotografar crianças, é um desafio fotografar pessoas. Então pegue essas crianças, pegue essas pessoas e inclua na sua natureza. Crie esse desafio, saia da sua zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, dificilmente a gente regride, mas muito facilmente, muito provavelmente, você progride. Por quê? Você aprende técnicas novas, aprende a se comportar frente a situações diferentes. Sair da sua zona de conforto é fotografar outros assuntos que margeiam a sua própria fotografia. Porque a fotografia não são caixas separadas dos nichos em si, elas se agregam, ok? Nada impede que o fotógrafo de pet ele colabore na fotografia de casamento. E se o casal quer que o cachorro entre em cena para levar as alianças do casamento? Né? Dominar, conhecer fotografia pet, que tipo de luz fica melhor na pelagem do cachorro, dependendo ainda da pelagem, vai agregar na fotografia, vai criar a imagem espetacular. Então você conhecer outras áreas, sair da sua zona de conforto, é uma excelente maneira de você agregar e amplificar a sua imaginação e por consequência a sua criatividade. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, eu espero que utilizem essas 10 técnicas, essas 10 dicas, ou parte delas, provavelmente talvez você já utilize mesmo sem pensar algumas delas, para amplificar, para ampliar a profundidade que você dá à sua fotografia. E quando eu falo em profundidade, eu falo em criatividade. Esteja sempre inovando, procure sempre inovar, seja o maior crítico da sua fotografia, não se acomode, porque quem se acomoda quando toma consciência dessa acomodação tende a desistir porque ele acredita que não consegue mais evoluir, ok? Então deixa eu te falar. Já ia me esquecendo, tu gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se já é inscrito, compartilha. Ajuda na divulgação dessas 10 dicas que podem ser muito importantes para um amigo fotógrafo ou um aspirante na fotografia. Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais!